Olá, graça e paz, sejam bem-vindas. A mensagem de hoje é uma mensagem muito importante e muito atual. Muitas pessoas perguntam a respeito da submissão bíblica e é um tema que a gente precisa trazer à luz da palavra, porque é um tema muitas vezes distorcido por conceitos de que trazem engano, que trazem uma sujeição errada à posição da mulher, ou então que são invertidos ao sentido que Deus deseja com a submissão bíblica. Então vem comigo e vamos mergulhar na palavra. O título de hoje é Competição ou Submissão? Eu quero trazer hoje algo que falou muito comigo no livro que nós estamos acompanhando e vamos trabalhar ele até março do ano que vem, que é o Despertar da Leoa. E trazendo essa contextualização do mundo, né, do reino animal no que se refere a essa família, né, de leão, de leoa e os seus filhotes, e trazendo isso à luz de algo que pode nos ensinar, porque como a palavra diz, nós aprendemos até com a formiga. A natureza, ela revela a glória de Deus e nós podemos aprender com eles. E vendo o contexto e como eles se encaixam, nós vamos aprender como é bonito e como é perfeito aquilo que Deus criou. Como existe um encaixe perfeito para isso, para que dê certo, para que glorifique a Deus e para que seja uma soma e não uma divisão ou uma competição, onde o alvo seria quem é o melhor, quem pode e quem não pode. Quando nós entendemos à luz da palavra que o homem tem um papel, a mulher tem o outro e esses papéis se completam, nós entendemos que a submissão bíblica é uma proteção para o coração da mulher, bem como um poder e uma força para o coração do homem. E olhando a vida da leoa e do leão, nós vimos na própria natureza tantas revelações, nós costumamos chamar de rema, né? Revelações que trazem uma luz, uma iluminação sobre assuntos. E quando a gente olha a função do leão e a função da leoa, é perfeito até na sua estética, porque o leão ele tem uma juba que diferencia ele da leoa, que tem em todo o seu corpo o mesmo tom de pelo. E isso possibilita ela de ter uma caça eficaz, porque ela consegue se camuflar na natureza e pode assim trazer o alimento para a sua família, porque essa é a função dela dentro da família de leões. E o leão, ele tem a função de proteger. Ele é o rei da selva e também o rei da sua família. Ele é aquele que é forte, que protege. Então, eu acho muito interessante que documentários trazem esses dados de que quando a leoa, ela escolhe o seu leão, né? Eles fazem até uma disputa de qual é o mais forte. Porque aquele que é o mais forte, o que ganha a disputa, é o que vai proteger ela melhor. E assim ela vai poder fazer uma caça protegida e ter os seus filhos em proteção. Então é tão interessante que o sucesso do leão e a força dele não diminuem o papel da leoa. Bem pelo contrário, ela escolhe aquele que é mais forte para completar aquilo que ela não tem. Bem como o leão, quando escolhe a sua leoa, ele procura aquela que é mais ágil, aquela que faz uma melhor caça, porque ele sabe que ele vai estar suprido e a sua família também. E ele não fica se sentindo ameaçado porque só a leoa faz uma boa caça e ele não, porque ele sabe que o papel dela vai completar aquilo que ele não faz. E isso é perfeito. Quando nós entendemos o nosso papel e nós entendemos que existe um lugar para cada coisa, nós sabemos e recebemos isso com o coração aberto como um cuidado de Deus e não como uma ameaça ou uma competição. Então é tão lindo como até os animais, eles podem nos ensinar princípios que Deus determinou por nos amar e por cuidar de nós. Sabe, mulheres, a submissão é um tema que precisa voltar a ser dito, porque em função de muitos ensinos errados, nós chegamos a ter até medo de tocar nessa palavra,
porque muitas pessoas levam para um lado ruim, mas a submissão continua sendo bíblica. Ela continua sendo um cuidado de Deus para a nossa vida e uma preservação para o nosso relacionamento e casamento. E sabe, nós levamos isso para muitas outras esferas, porque horas estamos em uma posição de autoridade, horas estamos sujeitos a uma autoridade. Então se aplica em um relacionamento de casamento, mas se aplica também em muitas esferas que nós estaremos. Amém? Então, com isso, eu quero ler uma frase que está na página 110 desse livro que diz: o leão protege e a leoa provê. É essa figura que se completa e não compete. É tão lindo ver como um pode completar o outro. E eu quero ler para você um trechinho que está na mesma página 110, que fala assim: ele aceita com prazer a força delas e escolhe deliberadamente aquelas que provaram com sua habilidade e vigor para caçar e sustentar os seus filhotes, e assim manter e expandir o seu território. Então o leão, ele escolhe atentando qualidades que vão se salientar na vida daquela leoa. Sabe, quando um homem, ele entende o seu lugar, ele entende o seu papel, ele não se sente diminuído quando a sua esposa tem dons e talentos evidentes, porque ela sabe que eles são para servir a vida dele. Bem como a mulher não precisa provar que ela é igual ou superior ao seu marido, porque ela recebe mais ou ela tem habilidades que ele não tem. Quando se tem uma consciência que a gente tem coisas para servir o outro. Então, quando nós entendemos que é tão bom valorizar, porque aquilo que eles têm, nós estamos ganhando com isso. E aquilo que nós temos, eles vão ganhar com isso. E isso é o que se completa. E isso é o que Deus deseja. E eu quero falar para você sobre 3 pontos. O primeiro deles é corpos diferentes que se completam. São diferentes, mas nenhum e nem o outro tem melhor ou maior valor do que o outro, e sim a completude um do outro. Lá no livro de Gênesis, nós vamos ver um versículo muito conhecido, que Deus fez a mulher do homem e fez dela uma auxiliadora idônea. A gente costuma brincar que não é auxiliadora hedona, mas é idônea. E essa palavra, no seu sentido original, no hebraico, ela tem um sentido lindo, que é aquela que se encaixa perfeitamente no propósito do outro. Então é você ter as ferramentas divinas, porque essa palavra auxiliadora, ela também é aplicada lá no livro de Salmos para a própria função de Deus às nossas vidas, ou seja, como um auxílio presente. Essa mulher, ela é um auxílio presente e se encaixa perfeitamente ao propósito do homem. E isso é perfeito. A própria fisiologia, a própria física, a estética do nosso corpo, ela tem um encaixe perfeito no do homem. E são diferentes, por isso que mulher é mulher e homem é homem, porque os seus corpos são diferentes e eles se encaixam para um fim proveitoso. Então não existe um melhor ou um maior ou um menor ou um pior. Existe um diferente do outro que se tornam um. E essa é a beleza da unidade que Deus criou para o relacionamento, o casamento. E o ponto 2, antes disso eu quero ler uma frase na página 112, que fala assim: o leão convida a leoa para descansar à sombra da sua proteção, e ela o convida para se banquetear na bondade e na promessa que ela traz. Ele protege a vida dela e ela, por sua vez, lhe dá um grande legado. Então essa é a completude, papéis diferentes que se completam, que se somam. Glória a Deus. O ponto 2 é: qual é o mais importante então? Como eu falei no ponto 1, nenhum e nem outro é mais importante, porque um se encaixa e um depende do outro. Se o leão não comer, ele vai morrer. Mas se a leoa não for protegida, ela também vai morrer. Então, um depende do outro. Eles não vão conseguir chegar ao propósito que Deus desejou para eles, pelo qual eles foram criados, se eles não se completarem. E aí eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 11, e no verso 12 vai falar exatamente isso. Qual é o mais importante?
Pois assim como a mulher proveio do homem, a mulher nasceu da costela do homem. Também o homem nasceu da mulher, porque Jesus nasceu de Maria, de uma mulher. Mas tudo provém de Deus. Ou seja, nenhum e nem outro é mais importante, porque a mulher veio da costela do homem, mas o homem também nasce da mulher hoje. Então, os dois são de igual importância e eles se completam. Nós somos independentes? Não, nós não somos independentes. E essa frase é uma frase errada e que, como filhos de Deus, nós não podemos multiplicar. Nós somos plenas e somos completas. Isso sim, não precisamos de outras coisas para sermos completas. Em Deus somos plenas. Mas também precisamos entender que nós somos dependentes uns dos outros, porque somos uma grande família de Deus. E no que se refere a relacionamento, o propósito de Deus é que sejamos um dependente do outro. E isso está lá em 1 Coríntios 11, no verso 11, um antes desse que eu li. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Queridas, que coisa mais linda é ver na esfera do casamento, na esfera da sociedade. Nenhum é independente do outro, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da praticidade do homem, nós precisamos dos detalhes da mulher, nós precisamos do colorido da mulher e precisamos do preto no branco do homem. Tudo isso se completa, por isso que Deus é perfeito em sua palavra quando ele diz: nenhum é independente do outro, mas os dois se completam. Então, eu quero encerrar lendo esse trecho para você aqui do livro, ainda na página 112. Na esfera da igreja, nossa missão é dar suporte aos pastores e fortalecer indivíduos. E na vida, dar suporte à missão do nosso cônjuge e fortalecer isso dentro dos nossos lares. Então, esse foi um adendo que eu dei. Como eu falei para vocês, um depende do outro. Na esfera da nossa missão da igreja, nós damos suporte a outros e eles dão suporte a nós. Nossa missão sempre vai ser entrar na missão com o nosso cônjuge no que se refere à família, porque temos uma missão juntos, de cumprir um propósito, de manter os nossos filhos no caminho de Deus, de trazer provisão sobre a nossa casa. E essa é a missão de um lar, que é estar debaixo da mão e da direção de Deus. Então, eu quero trazer isso para você, mais uma frase. Uma vez estabelecido, o poderoso leão não sente necessidade de oprimir as leoas para exibir o seu poder. O que ele precisa provar, ele já venceu. Quem pode superá-lo? Do mesmo modo, o nosso rei, o nosso leão de Judá, não domina, mas ele eleva. Então, eu quero deixar essa mensagem para o seu coração. Nós não somos independentes e a submissão é essa proteção. E quando um homem entende isso, ele não oprime, mas ele eleva a sua mulher. E quando a mulher entende isso, ela não precisa provar igualdade para ninguém, porque ela sabe que de igual é importante, então ela eleva o seu cônjuge e ela desfruta desse benefício. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração e lhe incentivar a estar debaixo dessa palavra de Deus, submissão e não competição. E nós vamos avançar unidos, alcançando tudo que Deus tem para nós. Amém, querida? Eu oro para que isso se multiplique na sua vida e na vida de muitas mulheres. Seja a mão de Deus para compartilhar, para expandir essa palavra, para que muitas mulheres possam compreender à luz da palavra o que é esse princípio de submissão. Um beijo e uma ótima semana.